Olá galera, eu sou o professor de Física, Hermes Jesuíno, e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre termometria e dilatação térmica. Então galera, quando nós falamos sobre termometria, está muito relacionado a uma coisa chamada de temperatura. Cuidado para não confundir temperatura com calor, tá? É muito comum isso acontecer. São grandezas totalmente diferentes. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá ok? Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas ou átomos que constituem aquele corpo. Quando eu falo de calor, galera, calor é transferência de energia térmica devido a uma diferença de temperatura entre dois corpos. Nós vamos estudar calor com um pouquinho mais de detalhe nas próximas aulas, beleza? Mas na aula de hoje vamos voltar a falar sobre temperatura. Temperatura, turma, tem 3 escalas termométricas de temperatura. No nosso mundo inteiro, nós temos 3 escalas. Graus Celsius, que é utilizada aqui no Brasil, Fahrenheit, que é utilizada nos Estados Unidos, e a Kelvin, que é utilizada na Europa, principalmente pelos ingleses. Beleza? Agora, professor, se existem 3 escalas, eu tenho que aprender a transformar uma escala na outra. Beleza, turma? Então vamos ver isso, como é que isso acontece? Como é que a gente transforma uma escala termométrica em outra escala termométrica? Mas, professor, e como é que a gente calcula a temperatura? Hein, turma? Como é que se calcula a temperatura? Qual é o equipamentozinho que calcula a temperatura, turma? Mamãe bota lá debaixo do braço. Chama-se termômetro. Então, o termômetro ele é utilizado para medir a temperatura de um determinado corpo. Cuidado, eu não posso usar as mãos para medir temperatura. Vamos dar um exemplozinho. Se você estiver sentado numa carteira, a parte de cima é de plástico ou de madeira. A parte de baixo é de metal. Se você pegar na parte de baixo, que é de metal, você vai ter a sensação térmica que lá está mais frio. Mas isso é falso, tá? O metal está lhe enganando, tá? O metal, como é um bom condutor de calor, ele está lhe enganando. Ambos estão na mesma temperatura, porque ambos estão no mesmo ambiente. Vamos voltar a falar sobre temperatura, galera? Então, olha só, as escalas termométricas, como eu falei, são 3. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Para a gente construir esse termômetro, galera, para construir essas escalas termométricas, é necessário ter 2 pontos fixos. Como a gente observa aí, ó, no nosso slide, nós temos 2 pontos fixos. O ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição. O ponto de fusão, na nossa escala, é 0 graus Celsius. E a ebulição, que é como a água começa a ferver, 100 graus Celsius. Então, nós temos, ó, a relação entre cada uma das escalas. E nós encontramos, né, uma equaçãozinha que descreve essas relações. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. Então, ó, preste atenção, galera. Se eu quero transformar graus Celsius em Fahrenheit, eu uso essas duas. Tá ok? Se eu quero transformar graus Celsius em Kelvin, eu uso essa com essa aqui. Beleza, turma? Isso são as escalas termométricas. Tá ok? Então, a gente também pode falar sobre variações de temperaturas usuais. As variações de temperaturas usuais, turma, são as 2 escalas mais usadas no mundo, que é a Celsius e a Fahrenheit. Então, quando eu falo de variação, quando a menina do tempo, lá no jornal, fala a mínima vai ser de 20 graus e a máxima vai ser de 35. Qual foi a variação? De 20 para 35 foi de 15 graus. Isso representa variação. É o quanto vai aumentar durante o dia. Ou diminuir, né? Pode acontecer de começar com a temperatura e diminuir. Então, isso é variação. O quanto aumentou ou o quanto diminuiu. E às vezes é necessário transformar essa variação de temperatura. Então, como seria essa transformação de temperatura? Vamos lá?
Ele fala, ó, quando a temperatura sofre uma variação, o valor desta, lido na escala Celsius, delta θc, que também pode ser delta T sobre 5, é igual a delta TF sobre 9. Beleza, turma? Isso é variação. Outra escala muito conhecida está aqui, ó, turma, escala absoluta, que é a escala Kelvin. Por que ela recebe esse nome? Devido ao zero absoluto. O zero Kelvin vale menos 273. É a menor temperatura que um corpo pode assumir, viu, galera? E ela também, turma, tem esse nome, escala absoluta, porque ela não admite valores negativos, ok? Ela não tem valores negativos como tem na nossa escala. Menos 5 graus Celsius, pode. Menos 50 graus Celsius, pode também. Mas menos 3 Kelvin, não existe. Beleza? É fake. Não existe mesmo. Valor negativo na escala Kelvin não existe. Esquece isso, hein, turma? Vamos lá? Então, olha só. Outro assunto que nós vamos tratar na aula de hoje chama-se dilatação. Eu botei um resuminho no nosso quadro para a gente ver sobre essa questão de dilatação. Vamos lá, galera? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só. Quando nós falamos sobre dilatação térmica, isso quer dizer o quê? Eu forneço calor, eu forneço energia térmica para uma substância. Quando essa substância recebe esse calor, ela se dilata, ela aumenta de volume, ela se expande. E a dilatação pode ocorrer nos sólidos e nos líquidos. Vamos ver a diferença entre eles? Olha só, galera. A dilatação nos sólidos pode ocorrer de 3 formas: linear, superficial e volumétrica. A dilatação nos líquidos ocorre apenas volumétrica. Beleza? Linear é quando é o comprimento do lápis. As meninas, quando estão fazendo a chapinha, o comprimento do cabelo. Aumenta, professor? Aumenta. Está recebendo calor. Beleza? Quando a gente falar de dilatação superficial, eu estou falando de área. Então, se você aquecer uma moeda, a área dela aumenta, a área dela se expande. Professor, pode ser ao contrário? Pode acontecer, turma, de eu diminuir a temperatura e ela diminuir de tamanho? Sim, isso pode acontecer. Então, galera, vamos falar um pouquinho das 3. Vamos lá? As 3 dilatações térmicas dos sólidos. Então, nós temos a primeira dilatação térmica, que é a dilatação linear. Tá? Eu dei aqui um exemplozinho, que é o trilho. Então, na hora que eu fornecer calor para esse trilho, ele vai aumentar seu comprimento. Então, o ΔL, que é a dilatação linear, ela vai ser calculada como sendo alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Quem é esse alfa, professor? Esse alfa, galera, representa o coeficiente de dilatação. Esse alfa depende do tipo do material. Então, se o material for ouro, se for cobre, o valor de alfa muda. Beleza, turma? Então, outra dilatação é a dilatação térmica superficial. É quando a gente está falando sobre área. Quando eu aumento a temperatura dessa área, ela vai sofrer um aumento. Beleza, galera? Como é que calcula essa dilatação? ΔA vai ser igual a beta vezes A0, que é a área inicial, vezes a variação de temperatura. Professor, e esse beta agora? Esse beta, turma, é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Professor, ele se relaciona com o alfa? Sim. O beta, turma, é 2 vezes o alfa. Ficou claro? O beta é 2 vezes o alfa. E quando a gente falar sobre dilatação volumétrica, é quando a gente estiver falando sobre volume. Quando eu aqueço, né, aumento a temperatura do volume de uma substância, esse volume irá aumentar. Então, como é que calcula essa dilatação? ΔV é igual a gama vezes VO, que é o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Então, a gente observa, galera, que o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, é 3 vezes o alfa. Ficou claro, turma? Então, ó, nós temos que lembrar que a dilatação depende de 3 grandezas. Depende da temperatura, depende, se for dilatação volumétrica, depende do volume,
superficial depende da área e linear depende do comprimento. E todas elas dependem do tipo do material. Tem material que se dilata mais e tem material que se dilata menos. Beleza? Esses valores são dados em tabelas. Beleza, turma? Ficou claro sobre as dilatações? Vamos ver agora a dilatação dos líquidos? Vamos dar uma olhadinha? Como ocorre a dilatação dos líquidos, galera? Olha só, os líquidos só se dilatam volumetricamente, como eu falei anteriormente. E também, turma, os líquidos, é muito comum eles se dilatarem mais do que os sólidos, tá? Em geral, um líquido se dilata mais do que um sólido. Professor, dê um exemplo. Mamãe mandou eu comprar 2 litros de leite. 2 litros de leite. Botei lá na vasilha e botei para ferver. E mamãe disse, se derramar vai limpar o fogão. Botei lá no fogo, o fogo, ó, transferindo calor para os dois. A vasilha, o recipiente, é um sólido. Você vê a vasilha crescendo? Não, você não vê. Por quê? Porque os sólidos se dilatam um pouco. Mas o leite, você vê aí, ó, subindo. Por quê? Porque os líquidos se dilatam mais do que os sólidos. Beleza, galera? Isso é muito comum, os líquidos se dilatarem mais do que os sólidos. Vamos dar uma olhadinha? A dilatação dos líquidos, galera, só ocorre volumetricamente. E ela ocorre em duas partes. A dilatação dos líquidos, ou chamada dilatação real, ela pode ser dividida como sendo a dilatação aparente, é a que você vê, é a que derramou, beleza, galera? O leite lá subindo. Se ele derramar, representa a dilatação aparente, o que extravasou. E a dilatação do recipiente. Devido a isso, turma, eu posso dizer que o gama, o coeficiente de dilatação volumétrico, também é dividido em duas partes. A dilatação aparente, né, vai ser o gama aparente, e o gama do recipiente. Professor, eu posso calcular essas dilatações separadamente? Posso, galera. Olha só, a dilatação do recipiente, volume inicial vezes gama do recipiente vezes ΔT. Dilatação aparente, volume inicial, gama aparente vezes ΔT. Beleza? Ficou claro, turma? Então nós vimos, galera, 2 tipos de dilatação. A dilatação dos sólidos, que se divide em 3, e a dilatação dos líquidos, que só ocorre volumetricamente. Ficou claro? Beleza? Vamos ver um exemplozinho? Vamos pegar o material? Vamos lá, galera? Material em mãos? Então, ó, também nós temos que a água, turma, que é um líquido, ela também tem um comportamento diferente, um comportamento anômalo, tá? A água, ela diminui de volume quando você passa do 0 para 4 graus. Então, ela diminui de volume. Depois de 4 graus, ela tem um comportamento normal, sem nenhum problema. Isso também ocorre com a densidade. Quando você vai do 0 para o 4, a densidade aumenta. E depois do 4, a densidade diminui. Beleza, turma? Então, vamos lá? Vamos ver um probleminha, ó. Questão número 7 do nosso material, tá? Enem 2012. Então a gente tem uma tirinha aí, um cara forte, muito forte, tentando tirar a porca de um parafuso e não consegue. Beleza, turma? Aí vem um cara inteligente, ó, me dá aí que eu consigo. Colocou no fogo. O fogo vai fornecer calor e esse material vai se dilatar. E ele tira a porca sem nenhuma dificuldade. Por que isso aconteceu, hein, galera? A porca se dilatou mais ou se dilatou menos do que o parafuso, hein, galera? Vamos tentar entender isso? Então ele fala, o quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Para permitir a ocorrência do fato, observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos, respectivamente, de qual material? Hein, galera? Imagina só, galera, você tem aqui, ó, o parafuso e você vai ter a porca. Você quer tentar tirar. Se o parafuso se dilatar mais, ele vai ficar mais apertado, não é isso? Então, quem é que tem que se dilatar mais? Quem tem que se dilatar mais é a porca. Quando você aquecer, a porca tem que se dilatar mais.
Para ele se dilatar mais, para a porca se dilatar mais, galera, o que é necessário? É necessário que o coeficiente da porca seja o maior. O parafuso tem que se dilatar pouco. Então isso quer dizer o quê? Que o coeficiente do parafuso tem que ser o menor. Então vamos dar uma olhadinha na tabela e ver de qual material é feita a porca e o parafuso. Então, galera, nós temos aí, lembrando, respectivamente aqui, ó, parafuso e porca. Lembra que eu falei, turma, que o parafuso tem que se dilatar pouco, então tem que ter o coeficiente menor. Aqui na tabelinha, quem tem menor coeficiente, então, ó, o parafuso é feito de platina. E a porca, galera? A porca tem que ser feita de maior coeficiente. O maior coeficiente é o chumbo. Então a porca é feita de chumbo. Então qual seria a resposta, galera? Parafuso de platina e porca de chumbo. Resposta letra C. É isso aí, né, galera? Ficou claro? Então, turma, vamos ver outro probleminha? Então, olha só. Vocês têm que ter isso em mente. Quem é que se dilata mais? Quem tiver maior coeficiente de dilatação. Quem se dilata menos? Quem tiver menor coeficiente de dilatação. Ficou claro? Vamos ver outro probleminha sobre dilatação, galera? Dilatação volumétrica, dilatação dos líquidos. Então, ó, questão número 1 do nosso material é de 2009. Então ele diz, durante uma ação de fiscalização em postos de combustível, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos por litro, a uma temperatura inicial de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou o mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja uma temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool vendido por R$ 1,60. Diariamente o cara compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3, desprezando-se o custo de energia gasto no aquecimento do combustível, o ganho financeiro, galera, quanto o carinha vai ganhar em reais enganando o consumidor? Vamos lá? Vamos calcular esse ganho financeiro? Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, turma. Eu coloquei algumas informações que o texto trazia para a gente. O texto trazia para a gente, ó, coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, que é o nosso líquido, beleza? O volume inicial, ó, volume inicial em um dia. Em um dia ele compra 20 mil litros, mas ele quer a resposta em uma semana. Uma semana tem 7 dias, 7 vezes 20 mil, 140 mil litros. Beleza, turma? Ele compra a 5 graus Celsius e vende a 35. Variação de temperatura, final menos inicial. Resposta, 30 graus Celsius. Então, cada litro ele vende por R$ 1,60. Quantos litros eu vou ganhar com o aquecimento? Quem vai ser o ΔV? Vamos calcular o nosso ΔV, galera? ΔV vai ser igual a volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. ΔV vai ser igual, volume inicial, 140 mil. Eu vou escrever assim, ó, 140 vezes 10 elevado à terceira, vezes, quem é o gama? 1 vezes 10 elevado a menos 3. Quem é o ΔT? 30. Então, galera, olha só. 10 elevado à terceira positivo, 10 à terceira negativo. Joga fora. 140 vezes 1 é 140. 140 vezes 30. Então, vai ficar, ó, 140 vezes 30. Resposta, ΔV vai ser igual. 4 vezes 3, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Repete os dois zeros. 4.200 litros. Por semana ele vai vender, ó, 4.200 litros sem gastar um centavo. Então eu vou colocar aqui e fazer a regrinha de 3, turma, ó.
4.200 litros, ele vai ganhar X reais. Então, fazendo meu pelos extremos, nós temos 1 vezes X é X, 4.200 vezes R$1,60. Isso quer dizer que ele vai ganhar R$6.720. Beleza, galera? Vamos ver qual a alternativa correta? Vamos lá? Então, olha só, turma. Nós temos aí que ele vai ganhar R$6.720. Então, a resposta se encontra em qual intervalo? Entre 6.000 e 6.900. Então, a resposta seria a letra D, não é isso, turma? Beleza? Então, são questõezinhas de Enems anteriores falando sobre dilatação. Então, nós vimos hoje, turma, dois assuntos muito importantes: termometria e dilatação dos sólidos e dos líquidos. E fizemos alguns exercícios de Enems anteriores. Beleza? Vamos pegar o material, praticar bastante e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera!